conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivestes fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse domingo é um evangelho talvez difícil de compreendermos na sua profundidade, porque a nós inquieta um pouco ouvir esta palavra de Jesus, que nós devemos dizer que somos servos inúteis. Essa palavra parece que nos agride. A gente se sente desprezado, deixado de lado. Então vamos tentar compreender. Porque todos nós que somos servos de Deus, e a renovação carismática que pretende ser serva de Deus, precisa mergulhar e compreender esta palavra. Precisamos aprender a viver esta palavra. Do que se trata? Em primeiro lugar, nós temos que nos dar conta de que se trata de uma sociedade bem diferente da nossa. Hoje em dia, quem tem todos os direitos é justamente o empregado. Se você é despedido, você vai ter então o amparo do seguro-desemprego. Se por acaso um empregador, um patrão, fizer algo que vai contra os seus direitos, você pode entrar contra ele no Ministério do Trabalho. Se por acaso você sofrer um acidente de trabalho, você vai receber a pensão pelo resto da sua vida. Você está amparado. Nós temos uma sociedade completamente diferente daquela de Jesus, da época de Jesus. Para nós entendermos este evangelho, nós precisamos voltar lá na sociedade onde Jesus estava. Então, eu gostaria aqui de gastar um pouco de tempo descrevendo aquela sociedade, mas eu preciso
antes de descrever essa sociedade, para a gente entender o Evangelho, eu preciso advertir, vejam, eu não estou dizendo que aquela sociedade da época de Jesus é a sociedade ideal. Está claro isso? Eu vou apresentar uma sociedade cheia de defeitos. E eu também não estou dizendo que a nossa sociedade atual, com todos os seus direitos trabalhistas, é a ideal. Não me interessa aqui um juízo de valor a respeito nem da sociedade do passado, nem da sociedade de hoje. Me interessa aqui entender o Evangelho e ver o que ele realmente está dizendo. Como era a sociedade na época de Jesus? Primeira coisa, nós temos que compreender que o que está escrito aqui está traduzido como servo. Mas nós poderíamos traduzir de outro jeito. Poderíamos traduzir como escravo. O que era um escravo na época de Jesus? E nós, brasileiros, temos dificuldade de compreender o que é um escravo. Por quê? Porque nós temos na nossa história a escravatura negra. E a escravatura negra é completamente diferente daquilo que eram os escravos na época de Jesus. Então, tire da sua cabeça aquilo que você viu nos filmes, o pelourinho e escravos sendo chicoteados, etc. Não é isso. O que é um escravo? Vamos entender. Na época de Jesus, não havia nada destes mecanismos sociais de segurança. Então você imagine o seguinte: se você não tivesse terra, não tivesse um sítio, não tivesse propriedade, se você não fosse artesão e fosse como Jesus era, por exemplo, um marceneiro, tivesse uma profissão, o que é que você precisava fazer? Você precisava arranjar alguém que te acolhesse para trabalhar. Se você conseguia prestar serviço como assalariado, muito bem. Mas, se você não conseguisse, e você não tivesse outra oportunidade e outra solução, a solução para você seria ser escravo. Era quase que um ideal para algumas pessoas. Algumas pessoas diziam, eu tenho que arranjar alguém que me receba como escravo. Por quê? Porque o escravo tinha casa garantida, tinha comida garantida, ele tinha todo o seu sustentamento garantido. É mais ou menos como o evangelho que nós ouvimos há 2 domingos atrás, não sei se vocês se lembram, o evangelho do mau administrador. O mau administrador disse assim, o patrão dispensou o mau administrador. Dispensou, perdeu o emprego. Hoje em dia, nós diríamos assim, bom, ele vai receber o seguro-desemprego durante alguns meses, está resolvido, está amparado. Mas o mau administrador disse exatamente a situação daquela época, ou seja, o que irei fazer? Para cavar, eu não tenho forças. Ou seja, para ser escravo de alguém, para ser servo de alguém, braçal, eu não tenho forças. E para pedir esmolas, eu tenho vergonha. O que vou fazer para que alguém me receba? Eis aí o grande problema social daquela época. As pessoas ficavam procurando alguém que os recebesse. Alguém que os acolhesse, que amparasse. Existia, por exemplo, em Cuiabá, alguma coisa parecida com essa espécie de escravidão antigamente. Os cuiabanos, não sei, essas famílias mais tradicionais de Cuiabá, muitas vezes pegavam crianças, meninos ou meninas, para, aspas, criar. Ah, eu peguei para criar. O que é que significava isso? Adoção? Não. Não era adoção propriamente dita. Não havia adoção. Mas, para que aquela criança abandonada não ficasse nas ruas, numa época em que não havia seguro social,
As famílias acolhiam aquela criança em casa e aquela criança era, eis aí a palavra, criada. Com um duplo significado aqui, criado no sentido de que pegou para criar, para dar educação, para ir à escola, para verdadeiramente dar a esta criança a possibilidade de ser alguém no futuro. Mas pegou para criar porque essa criança também era criada da casa. Ela não era tratada no mesmo nível dos filhos. Era tratada como criada. Vejam, eu não estou dizendo que essa situação é ideal. É evidente que hoje em dia nós não faríamos mais isso. Mas nós temos que pensar, há séculos passados, anos passados, isso era muitas vezes a única solução. E era a única forma. Vejam que Cuiabá, até a década de 70, não tinha mendigos na rua. Não tinha mendigos na rua de Cuiabá. Aliás, ainda hoje, proporcionalmente falando, nós temos muito poucos mendigos. Se nós formos ao Nordeste, nós iremos ver o que é mendigo, né? Nas grandes cidades. O pessoal se retira do sertão, da seca, e vem para a cidade, e aquilo vira uma população enorme de rua. Então, o que é que havia em Cuiabá? Havia esse sistema. As crianças que eram expostas, ou seja, que não tinham uma família que as criasse, muitas vezes eram recebidas para serem criadas. Eu ainda conheci uma situação de uma família. Uma senhora que foi acolhida por aquela família. A senhora tinha um certo limite mental, um certo nível de retardamento mental. Isso era claro. Não sei quais as razões, mas ela tinha esse problema. Mas ela foi amparada na casa de uma outra família. E era criada daquela família. Hoje, na nossa mentalidade de seguro social, de etc., de seguro-desemprego, de amparo, de pensão, nós poderíamos dizer, uma exploração. Mas na mentalidade daquela época não era. Era o único amparo que aquela pessoa tinha. O governo não ia dar amparo, não havia possibilidade. Então estava lá amparado naquela família, pelo menos tinha uma casa, tinha comida, tinha roupa, tinha as suas necessidades básicas resolvidas. E é interessante com que gratidão esta criada tratava a sua família. Com que gratidão? Porque verdadeiramente ela estava amparada. Se nós mergulharmos nessa sociedade, nós vamos entender o que é que o Evangelho está dizendo. Vejam, eis aí a mentalidade, que para nós hoje em dia não vale. Não existe mais isso entre nós, mas naquela época existia. A mentalidade é esta. Eu preciso de um patrão. Eu preciso de um Senhor, eis aí, que me ampare. Eu preciso de alguém que me acolha em casa. E então, eis aí, a palavra do Evangelho. Somos servos inúteis. A palavra inútil está bem traduzido, mas não está bem entendido. Se nós formos olhar para a raiz grega que está ali, talvez poderíamos traduzir por outra palavra. Somos servos dispensáveis. O que é que esta palavra quer dizer? Quer dizer o seguinte: o patrão não precisa daquele servo, mas é o servo que precisa do seu patrão. Eis aí a mentalidade, eis aí para nós entendermos essa parábola do Evangelho, e agora podemos então aplicá-la a Deus, a Jesus. Essa é a ideia. Não apliquem isso aos seus patrões hoje em dia, por favor. Mas apliquem a Deus, porque é isso que Jesus está fazendo. Que você chegue e diga para Deus, para seu Senhor: eu sou um servo dispensável. Isso quer dizer o seguinte: se o meu Senhor, sempre naquela sociedade, se o meu Senhor me mandar embora, me colocar no olho da rua, eu estou perdido. Porque sou eu quem preciso dele, não é ele quem precisa de mim. Ele, na sua bondade, me acolheu na sua casa.
Ele, na sua bondade, me recebeu no seu lar. Portanto, esta necessidade, esta indigência, esta necessidade verdadeira que havia naquela época de vários servos, de vários escravos que tratavam os seus senhores com subserviência, às vezes até com bajulação, não é? Eles tentavam ser o mais grato possível, eles procuravam da melhor forma possível para verdadeiramente servir. Então é esta a situação da parábola do Evangelho de hoje. O empregado, o servo, o escravo, passou o dia trabalhando, ele chega em casa suado, ele chega em casa cansado do trabalho do dia, mas ele sabe que aquele trabalho e aquele emprego para ele é a solução, e então o que ele faz? Antes de ir se servir, ele põe o avental, arregaça as mangas e vai servir o seu Senhor, porque eu preciso do meu Senhor. Não é o meu Senhor que precisa de mim. Ou seja, somos servos dispensáveis. Nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de mim. Eu sem Ele estou perdido, mas Ele sem mim não está perdido. Esta é a nossa condição de servos. Sem Deus nada somos. Eis aí o verdadeiro significado dessa parábola do Evangelho. Nós não podemos ter medo de mergulhar lá na sociedade em que Jesus se encontrava, com todas as injustiças e incoerências que havia naquela sociedade, porque Jesus está usando aquela sociedade da época dele para nos falar hoje ao nosso coração e para dizer: eu preciso do meu Senhor. É isto, é esta a ideia, é este o centro deste Evangelho. Esta a mensagem do Evangelho. Somos servos inúteis, quer dizer, eu sou um servo que sou dispensável. O meu patrão poderia viver sem mim. Por quê? Porque o contrário, gente, seria soberba. Seria se nós nos colocássemos no lugar de Deus. E muitas vezes nós somos tentados por esse tipo de pensamento insano, por esse tipo de pensamento louco. É tentação demoníaca. Se eu, Padre Paulo, pensasse e dissesse verdadeiramente o que seria da igreja sem mim, pelo amor de Deus, Padre, de bobagem. O que seria de mim se o Senhor não tivesse me acolhido na sua casa? Se Ele não tivesse arranjado um cantinho para mim? Eis aí a mensagem do Evangelho de hoje. E podemos aplicar isto a cada um dos servos aqui presentes. Por quê? Porque nós somos, às vezes, temos uma mentalidade um pouco mercantil. Nós queremos a recompensa pelo serviço. Nós somos um pouco como aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. O filho mais velho na parábola do filho pródigo vem pedir medalhas. Diz: eu te sirvo há tantos anos. Veja só, este é o servo que se acha indispensável. Eu te sirvo há tantos anos e nunca me destes nenhum novilho para festejar com os meus amigos. Eis aí o cara que serviu há tantos anos e quer medalha. Eu quero medalha, eu quero ser reconhecido pelo meu serviço. Então você pense, você que é coordenador diocesano das dioceses aqui do Mato Grosso, você que é coordenador paroquial, você que é coordenador de grupo, você que tem qualquer função
Você que poderia elencar, fazer uma lista enorme dos anos de serviço, você que tem uma folha de serviços muito ampla, se fosse colocar numa lista tudo que você fez pela igreja, dava uma lista que saía daqui do altar e ia lá na entrada do rincão, de tanta coisa que você fez. O Senhor hoje quer pegar no seu pé e quer dizer: deixe de loucura, porque essa loucura irá fazer mal a você. Não é Deus que precisa do servo, é o servo que precisa do Senhor. Nós precisamos ser acolhidos, e é isso que o filho mais novo, o filho pródigo, o filho pecador se deu conta. Ele, quando estava lá na miséria, ele, quando estava lá no pecado, ele, quando estava cobiçando a comida dos porcos, se lembrou que até os servos, até os escravos na casa do meu pai são mais bem tratados do que eu aqui. Vou me levantar e vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, de ser tratado como teu filho. Trata-me como um servo. Aceita-me como escravo. Eis aí a condição social que nós descrevíamos antes. Aceita-me como escravo na tua casa. Arranja um cantinho para mim. Meu irmão, minha irmã, não se preocupe. Na casa do meu pai existem muitas moradas, nos diz o Senhor. Tem um canto para nós todos. Tem um lugar preparado para nós na casa de Deus. Mas nós precisamos ter esta atitude de quem serve, de quem sabe: eu preciso de Deus. O que seria de mim sem Deus? O que seria de mim sem essa infinita misericórdia? Porque vamos mais fundo ainda, para entendermos por que somos servos dispensáveis e inúteis. É que todos nós merecemos o inferno. Você precisa se conscientizar disso. Eu preciso diariamente me conscientizar disso. Eu, pela minha rebeldia, pelo meu pecado de padre, eu mereço o inferno. Eu mereço ir para o inferno. Este é o lugar onde eu mereço. Se eu for tratado pelos meus méritos, é onde eu devo ir. Lá é o lugar. E já tem um lugar preparado no inferno para mim. Eu tenho que entender isso. Agora vejam só. Deus, na sua infinita misericórdia, põe um freio nesse mecanismo. Pelos nossos méritos, nós estamos no declive, como diz o Salmo. Nós estamos na ladeira, prontinhos para ser despachados para o inferno. A ladeira já está pronta, já está limpinha, é só dar um empurrãozinho e rola inferno abaixo. Se depender de nosso mérito, se depender de nossa condição aqui e agora, meu lugar é o inferno. Agora Deus, na sua infinita misericórdia, diz para. Diz um freio, põe um freio nesse mecanismo. E nos aceita no céu. É isso que Ele fez na cruz. É isso que Ele fez por nós na cruz. Eu irei entrar no céu por pura misericórdia. Ponha isso na sua cabeça, meu irmão. Ponha isso no seu coração. Não adianta aparecer lá na porta do céu com lista de serviço, com folha de serviço. Santa Teresinha, que nós celebramos esses dias, ela dizia assim: eu irei me apresentar diante do trono de Deus de mãos vazias. Por quê? Porque é próprio do amor de Deus se abaixar na direção dos miseráveis. Deus não faz comércio. Deus não quer que a gente pague o céu.
porque nós não merecemos o céu. Ninguém merece o céu, mas Ele quer que todos nós entremos no céu. Ele quer todos e cada um de nós no céu, por pura, infinita e incomensurável misericórdia. Porque o seu amor não tem limites, porque eterno é o seu amor. Ele me quer no céu, Ele quer me resgatar. Ele preparou um lugar para mim. Ele inverte as coisas. Eu já tenho um lugar preparado no inferno. Deus vai e cancela esta sentença e prepara um lugar para mim no céu. Eu viajei esses dias. Eu fui em viagem e fui recebido na casa de um amigo. Esse amigo preparou para mim um quarto. Lá estava o quarto, limpo, a caminha arrumada, com aquele lençol com o cheirinho de que tinha acabado de ser passado a ferro. Aquele quarto bonito, cheiroso, acolhedor, com aquele travesseiro macio. Quando eu entrei naquele quarto, eu disse: no céu vai ser assim. Eu vou chegar em casa, cansado, sujo dos meus pecados, todo macerado, cheio de feridas por causa de minhas próprias culpas. O Pai vai me receber na porta. Ele vai enxugar as lágrimas que caem dos meus olhos e vai dizer: basta, chega de sofrer, eu tenho um lugar preparado para você. E vai me levar àquele quarto, vai me levar a esse quarto bonito, cheiroso, acolhedor, e vai dizer: filho, sua cama está pronta? Eu te esperava há tanto tempo. Que saudades que eu tenho de você. E nós, se formos gente decente, vamos ensaiar um pouco aquele discursinho besta que o filho pródigo ensaiou no caminho. Quem sabe quantas vezes ele repetiu aquela história na cabeça dele. E nós vamos dizer assim: pai, eu não devia estar aqui, porque eu fui um mau padre. Porque quantas e quantas vezes eu celebrei missa sem merecer celebrar? Quantas e quantas vezes eu preguei a palavra para os outros, quando eu era o primeiro que precisava ouvir aquela palavra? Quantas e quantas vezes minha mão pecadora se levantou para absolver os pecados, mas era eu quem precisava de absolvição. Eu não mereço estar aqui. E Deus vai fazer exatamente como fez com o filho pródigo. Nem ouviu. Vai começar a providenciar a festa, porque mais um miserável pecador chegou. Mais um servo dispensável foi acolhido na sua casa. Tem um lugar para nós no céu. Tem um lugar para nós na casa do Pai. Eis aí o Evangelho. Nós somos dispensáveis, mas Ele nos quer consigo. Agora vejam, meus irmãos, isto, que é uma boa notícia, é ao mesmo tempo um desafio para a renovação carismática e para cada um de nós. Ontem eu estava lendo um texto de um padre. Não sei se vocês já ouviram falar desse padre, chama-se Padre Joseph Ratzinger. Já ouviram falar? Já ouviram falar desse padre? Muito bem. É o Papa Bento XVI, que na década de 70 escreveu um artigo.
E este artigo trata-se de um Festschrift, uma coletânea de artigos a respeito de um teólogo lá, e o Papa escreveu um dos artigos lá naquele livro. Nesse artigo, o Papa, o padre Joseph Ratzinger, diz o que é um carismático. Tá? O que é um carismático? 1970. Portanto, nós estamos falando de 37 anos atrás. O que é um carismático? Isso vale ainda hoje, nos 40 anos da renovação carismática. O que é um carismático? Ele diz assim: se nós quisermos identificar um carismático, atenção, vocês são coordenadores, querem identificar um servo para convidar para ir para o núcleo? Querem o termômetro para identificar? O Papa está dando a vocês o termômetro, como identificar um carismático. Pessoal das comunidades, olha aí o termômetro do Papa para o discernimento vocacional. Você saber se um cara deve entrar na sua comunidade ou não. Atenção, o carismático é aquele que vive uma tensão. A tensão entre cumprir a missão que o carisma de Deus, que o dom de Deus, que o Espírito Santo lhe deu, e a tensão de salvar o próprio eu. Você chega a um ponto em que você é colocado em xeque. É isso que muitas vezes o pessoal da renovação não se dá conta. O pessoal da renovação não se dá conta, todo mundo fica, vem Espírito Santo, vem, e bate palma, e dá cambalhota, e canta aleluia, vem Espírito Santo. Gente, continuem dizendo vem Espírito Santo, mas esse negócio tem consequências. Vem Espírito Santo, e ele vem, é verdade. Mas ele não vem para ser uma medalha. Os carismas não são medalhas para o nosso próprio uso pessoal. Os carismas são para o bem comum, para o bem dos outros. É uma missão que Deus te dá. E aí? Bom, quando você recebe os carismas, você recebe o carisma, a um certo ponto, a cruz irá visitar você. E você terá que decidir. E eis aí o termômetro decisivo para saber se você é um verdadeiro carismático. É a cruz. O Papa diz isso com clareza. O critério do verdadeiro carismático é a cruz. Porque num momento decisivo, o carismático terá que decidir entre a missão, a tarefa dada por Deus e pelo Espírito Santo e a preservação do seu próprio eu. Se ele escolher a incolumidade do seu eu, se ele escolher se preservar, se ele escolher salvar a própria pele e trair a missão, esse não é carismático. Mas se ele escolher a missão de Deus, eis aí o verdadeiro carismático. Eis o critério. O critério é que você, num devido momento, terá que escolher. Você terá que escolher entre o seu eu e a missão que Deus te dá. E você terá que escolher a cruz. Porque foi esta a escolha de Jesus. As pessoas se esquecem de que são cristãs. Eu nunca vi uma raça de idiotas como nós. Acho que nós temos algum problema mental. Nós somos debilóides, deficientes, retardados mentais. Por quê? Porque a gente lê uma coisa de manhã, de tarde já esqueceu. De tarde já está fazendo o contrário.
Padre Paulo está pregando aqui, daqui a 5 minutos, Padre Paulo já está aprontando o contrário daquilo que ele está pregando. Mas que raça de deficiente mental! É que o pecado nos enlouquece. O pecado nos torna tolos. Nós temos que compreender que não existe cristianismo sem cruz. Jesus disse: quem quiser me seguir, quem é que vai? Quem é que vai? Ah, é? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e me siga. Jesus não disse assim: olha, tem 2 caminhos. O caminho desse pessoal mais tradicionalista aí, que gosta de batina preta, de fazer penitência, né? De usar cilício, de fazer jejum. Esse é o caminho do pessoal tradicionalista. Esses daí vão entrar no céu carregando a cruz. Agora tem um caminho mais moderno, um caminho legal, um caminho carismático, um caminho cheio de alegria, um caminho da cambalhota, o caminho da felicidade, onde você reza para o Espírito Santo e todas as cruzes são afastadas. É o caminho mágico, né? Você está com a dorzinha aqui, passou a dorzinha, pronto. Caminho mágico. Está acontecendo algum problema com a sua família? Passou, acabou tudo. Resolveu, não tem cruz, não tem problema. É o caminho mágico. Tem 2 caminhos. O caminho tradicional, com a cruz. E o caminho moderno, do Espírito Santo, sem cruz. Oh, felicidade. Jesus disse isso? Não. Não tem 2 caminhos. O caminho dos masoquistas e o caminho dos espertos. Não existem 2 caminhos. Não existe opção de dizer assim: olha, nós temos 2 planos, é como plano de saúde, né? Nós temos 2 planos. Qual plano o senhor vai querer? Tem um plano mais baratinho com cruz, e tem esse plano mega super master, onde você entra no céu sem cruz. Não existe plano master mega transcendental para gente especial que quer seguir Jesus sem cruz. Deixa de ser retardado. Deixa de ser idiota. Eu não sei quem foi que pôs na cabeça dessa raça de gente que quer seguir Jesus, que se pode seguir Jesus sem cruz. Essa teologia da prosperidade do seu Macedo, que se auto-intitulou bispo e usurpou o título de bispo. Essa teologia da prosperidade do seu Macedo é uma loucura. Eu não ouvi falar, nunca ouvi falar, que os apóstolos tivessem terminado suas vidas num iate em Angra dos Reis. Os apóstolos terminaram crucificados, entregues aos leões, mortos e perseguidos. Foi assim que terminaram aqueles que seguiram Jesus. Quem termina em iate em Angra dos Reis e prega isso como teologia, deve usar uma Bíblia muito especial. Deve ser tão diferente que não é a nossa. E o que é pior, ele enche a igreja dele de pagãos. O pessoal está preocupado. Ah, meu Deus do céu, o que é que nós vamos fazer? Os católicos estão tudo indo para a Universal. Que católico? Um sujeito que vai para uma igreja dessa nunca foi católico, é um pagão.
porque é pagão. Quem quer seguir Jesus sem cruz? Porque São Paulo já falava que a cruz é um escândalo. São Paulo já dizia: eu prego Cristo e Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e escândalo para os gregos e blasfêmia para os judeus. Meus irmãos, nós não gostamos de sofrer na cruz, não é isso não. Nós não queremos sofrer na cruz. Eu também não gosto da cruz. Eu também não gosto da cruz. Mas é inútil você achar que vai seguir Jesus e o mundo vai te deixar tranquilo. É ridículo você achar que vai seguir Jesus e Satanás vai ficar contente, vai até aplaudir. O mundo irá nos odiar. Esses dias nós lemos no Evangelho, um desses dias da semana aí, não sei se foi ontem, anteontem, nós lemos no Evangelho: eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas será possível que nós somos surdos e queremos a receita universal, a pomada que cura todos os males, seguindo Jesus Cristo? Vejam, eu não estou negando os carismas e as curas, mas os carismas e as curas são o dedo de Deus que aponta para o céu. Deus, quando cura uma pessoa, diz assim: estou te dando isso agora, mas no céu vai ser melhor. São Paulo nos diz isso, que os carismas são antecipação dos bens futuros. Antecipação dos bens futuros. Então, senhor carismático, senhora carismática, vai chegar um momento em que você vai querer se salvar. Você será colocado à prova. Não porque Deus é cruel e quer fazer um vestibular com todo mundo para entrar no céu, não é isso não. Mas é porque Satanás não vai deixar você em paz. Se você for verdadeiro discípulo, se você for verdadeira discípula, o mundo odiará você e vai querer calar sua boca. Vai querer calar sua boca. Não seja suicida, tá? Jesus não era suicida, Jesus não queria morrer. Quantas vezes Jesus escapou? Os caras cercavam ele por um lado e ele escapava do outro. Ele morreu na cruz quando ele viu que era inevitável. O cristão morre na cruz não porque é gostoso morrer na cruz, mas porque chega um momento em que nós devemos escolher entre eu e o Senhor. Quem eu amo mais? A minha pele ou o meu Senhor? E então, nesta hora, eu sou um servo descartável. E esta é a mensagem do Evangelho de hoje. Eu sou um servo dispensável. Por quê? Porque uma vez que eu entrego a minha vida pelo meu Senhor, uma vez que eu morro por Ele, Ele me receberá em mansões eternas para a glória do Seu nome. É esta a mensagem do Evangelho de hoje. E é isto ser carismático. E então, eu vou dizer, e vou dizer aqui, a renovação carismática, se ela é de Deus, e eu creio que ela é de Deus, chegará um momento em que a renovação carismática será colocada à prova. 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos de renovação carismática, Satanás veio visitar Jesus e virá visitar também a renovação carismática. Satanás virá visitar a renovação carismática e irá dizer, quem sabe Satanás irá se disfarçar, vai se disfarçar em político, quem sabe Satanás vai se disfarçar de bispo, quem sabe Satanás vai se disfarçar de sei lá o quê.
irá dizer. Seu Marcos Volcan, o senhor pare de pregar essas coisas. O senhor entre nas nossas linhas, porque senão nós vamos persegui-lo. O senhor vai perder número, a renovação vai diminuir. Nós vamos fazer um inferno para acabar com vocês. E a renovação deverá escolher. Ou ela salva a própria pele e trai o seu Senhor, ou ela vai para a cruz e abraça o seu Senhor. Meus irmãos, saibamos que o verdadeiro carismático é aquele que põe o carisma de Deus, o dom de Deus, a missão de Deus, a vontade de Deus acima de sua própria pessoa, acima de seu próprio eu. E se a renovação carismática é carismática, Deus está acima da renovação carismática. A fidelidade a Deus é mais importante do que a instituição, do que o movimento, do que o número, do que as pessoas, do que congregar milhares e milhares. Porque a renovação carismática pode ser resumida a 2 e 3 pessoas que sejam, desde que ela seja fiel até o fim. Ela será carismática, ela será aquilo que foi criado por Deus, ela será aquilo que começou há 40 anos atrás. Mas se a renovação carismática quiser se prostituir, se a renovação carismática quiser vender sua alma ao diabo para salvar a instituição, ela terá o lugar que ela merece no inferno. É importante nós compreendermos isso, e isso vale para todos nós. Isso vale não só para a renovação, isso vale para o meu seminário, isso vale para a Canção Nova, isso vale para quem quiser. Seremos colocados à prova. Porque não vai faltar, por exemplo, raça de comunista nesse nosso Brasil. Não vai faltar esse povo da heresia da libertação, que vai querer forçar a renovação carismática a se adaptar à sua agenda socialista. Não vai faltar bispos e padres, e isso eu digo com clareza, eu sei que está sendo gravado, eu sei que está sendo transmitido, e não tenho medo não. Quiserem me destituir agora, façam. Não vai faltar bispo e padre traidor, servo de Satanás, que vai querer fazer com que a renovação deixe de servir ao seu Senhor. Por quê? Porque Satanás é esperto. Ele sabe que ele não pode acabar com a igreja por fora. Ele já tentou isso uma vez. Ele já tentou lá no Império Romano, quando colocou todo o poder político contra a igreja. E a igreja não cedeu. Agora ele é esperto, está tentando de outro jeito. Ele tenta acabar por dentro. Tenta acabar por dentro. Já existem teólogos da heresia da libertação, conclamando gente da sua heresia a entrar nos grupos de oração para acabar com a renovação por dentro. Já existe gente mandando, já existe gente querendo que agentes da heresia entrem dentro da renovação. Fica esperto, mané. Fica esperto. Não caia nessa não. Se a renovação carismática tiver que ser perseguida, que seja. Que seja. Este é o termômetro de nossa fidelidade. Porque quando vos aplaudirem,
quando vos elogiarem e disserem todas as coisas boas a vosso respeito, se preocupem, porque foi assim que trataram os falsos profetas antes de vós. Mas quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e mentindo, sim, porque Satanás e os seus servos são mentirosos, eles dizem que amam os pobres, mas o que eles amam mesmo é a própria pele, porque o que eles querem é tomar o poder, porque essa raça de marxista só conseguiu isso na história. Você me diga, onde é que está o regime marxista na história do planeta que tenha feito bem aos pobres? A única coisa que eles conseguiram foi fazer bem ao partido. Isso não é novidade. Já faz 100 anos que nós assistimos essa baboseira e parece que ainda não aprendemos. Não, mas nós estamos aqui fazendo bem aos pobres. Fazendo bem aos pobres nada, eles estão lutando pelo poder para ter o pedaço deles. E usando o discurso dos pobres. Porque a única coisa que o marxismo foi capaz de criar na história foi opressão e 100 milhões de mortos. Você quer saber o currículo dessa raça de gente marxista? Compre o livro negro do comunismo. Quando se abriram os arquivos da KGB, os historiadores foram lá e microfilmaram tudo. Agora já fechou outra vez, porque a KGB voltou, né? Vocês sabem que a Rússia é comunista como antes. A Rússia agora está comunista como antes. Mas quando abriram, na época de Yeltsin, abriram os arquivos da KGB, estava lá, toda a ficha. E o pessoal microfilmou aquilo que pôde. E publicaram um livro, um catatal dessa grossura. O livro negro do comunismo. Está em português, para quem quiser comprar e ler, para ver as atrocidades que essa gente fazia em nome dos pobres, do proletariado. A única coisa que foram capazes de fazer na história. Só isso. Ah, mas nós vamos ser diferentes. Então prove antes. Porque todos prometeram a mesma coisa e fizeram exatamente o contrário. Então prove antes. Marxista não merece crédito. O currículo deles é sujo que chega. E agora estão dentro da igreja, querendo acabar com a igreja. Querendo transformar o evangelho num programa político. Querendo usar o evangelho para esconder, com suas artimanhas e mentiras, na heresia da libertação. E quero deixar bem claro aqui. É Padre Paulo Ricardo quem está dizendo isto. Ninguém me mandou dizer isto aqui. Eu não estou aqui falando em nome de seu ninguém. O presidente do Conselho da Renovação Carismática não pediu que eu falasse isso. A coordenadora diocesana não pediu que eu falasse isso. O coordenador estadual não pediu que eu falasse isso. Eu estou fazendo isso porque eu sou louco. E é culpa minha. Querem ir atrás de alguém, vão atrás de mim. Eu não estou aqui falando em nome da Renovação Carismática. Eu estou falando em meu nome. E espero que esteja falando em nome de Deus. É minha esperança. Por isso, se quiserem acabar e varrer do mapa, é Paulo Ricardo o alvo, por favor. Agora compreendamos, meus irmãos. Compreendamos. O servo não é maior do que o seu senhor. Perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Esse é o critério de nossa fidelidade. Quando começarem a jogar confete e serpentina, assuste, tem alguma coisa errada. Mais uma vez, repito, não se trata de ser suicidas. Nós não somos suicidas. Nós não queremos cometer suicídio. Sejam prudentes. Sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas.
Porque os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Então seja esperto, mané. Abre o olho. Mas não se assuste se for colocado uma escolha. Não se assuste se depois de 40 anos da renovação carismática, Satanás vier visitar a renovação como veio visitar Jesus depois de 40 anos no deserto. Está com medo de se perder? Receba a palavra do Evangelho. Você é dispensável. Não que eu esteja dispensando você, mas isso é uma coisa que eu posso dizer de mim mesmo. Eu sou descartável. Eu sou dispensável. Não é o Senhor que precisa de mim. Sou eu que preciso do Senhor. Mas, Padre, como que nós vamos enfrentar o mundo? Então façamos nossa a oração que está no início do Evangelho. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se tivesseis fé, diríeis a essa moreira de pecado que está enraizada no teu coração: arranca-te daqui e joga-te no mar. Gente, a montanha que nós precisamos transportar é o pecado que está dentro de nós. Vamos começar. Queremos transformar o mundo? Queremos transformar a sociedade? Queremos transformar politicamente o mundo? Comecemos mudando o nosso coração. Convertendo. Arrancando as amoreiras. Jogando-as no mar. E pedindo ao Senhor: lava-me, Senhor, e tende piedade de nós.